O segredo da fé. Aquilo que sustenta quando tudo falha. Desde o princípio da humanidade, antes de existirem templos, religiões organizadas ou livros impressos, existia uma pergunta silenciosa no coração do ser humano: em quem posso confiar quando tudo ao meu redor se torna instável? Essa pergunta atravessou desertos, guerras, perdas, impérios e gerações. E foi dessa pergunta que nasceu a fé. A fé não nasceu como doutrina, ela nasceu como necessidade, como sobrevivência da alma em meio ao caos. Nos pergaminhos antigos e nas escrituras sagradas, a fé nunca aparece como algo superficial. Ela surge sempre nos momentos mais críticos da história humana. Quando o controle acaba, quando as respostas não vêm, quando o chão desaparece sobre os pés. E esse é o primeiro grande segredo da fé que poucos compreendem. A fé verdadeira não começa quando tudo dá certo. Ela começa quando tudo parece dar errado. Abraão não recebeu um plano detalhado, recebeu apenas uma promessa. Sai da tua terra e vai para o lugar que eu te mostrarei. Ele não sabia o caminho, não conhecia o destino, mas decidiu confiar. Moisés não se sentia capaz, Davi não se sentia pronto, Jeremias não se sentia forte, os apóstolos não se sentiam preparados, ainda assim, foram escolhidos. Isso revela algo essencial. Deus nunca exigiu perfeição para agir através da fé. Ele sempre buscou disposição para confiar. O segundo segredo da fé está nisso. A fé não é a ausência de dúvida, ela é a decisão de continuar mesmo quando a dúvida existe. A Bíblia não esconde as falhas dos seus personagens. Pelo contrário, ela as revela com clareza, porque a fé que funciona não é a fé idealizada, é a fé real, vivida no meio da fragilidade humana. Quando Jesus caminhava com os apóstolos, ele não os ensinava a decorar frases ou repetir rituais, ele os ensinava a confiar. Eles perguntaram: aumenta-nos a fé. E Jesus não respondeu com teoria, ele apontou para um relacionamento. Ele explicou que a fé pode ser pequena, do tamanho de um grão de mostarda, mas se estiver colocada no lugar certo, ela é suficiente. Aqui está um segredo profundo que atravessa toda a Escritura. A fé não cresce pelo acúmulo de informações, mas pela profundidade da entrega. Muitos tentam entender Deus antes de confiar, mas na Bíblia sempre foi o contrário. Primeiro vem a confiança, depois o entendimento. Outro segredo poderoso da fé é o silêncio. Em muitos momentos decisivos da história bíblica, Deus permanece em silêncio. José foi vendido e esquecido por anos. Davi foi ungido rei e depois perseguido. Jesus passou 30 anos em silêncio antes de iniciar seu ministério. O silêncio não significa ausência, significa formação. A fé que depende de respostas imediatas morre no silêncio, mas a fé verdadeira amadurece nele. O silêncio de Deus nunca foi abandono, sempre foi formação. E aqui muitos se perdem porque esperam que a fé seja sempre acompanhada de sinais visíveis. Mas os pergaminhos antigos mostram que muitas vezes Deus trabalha mais profundamente quando não há sinais externos. Outro segredo essencial da fé é a renúncia ao controle. Em todas as Escrituras, confiar em Deus sempre exigiu soltar algo. Abraão soltou o futuro. Moisés soltou a segurança do palácio, os discípulos soltaram as redes, Jesus soltou a própria vida. A fé não caminha junto com o controle absoluto. Enquanto tentamos controlar tudo, a fé permanece limitada. Ter fé é dizer, mesmo sem entender, seja feita a tua vontade. Isso não é fraqueza, é a forma mais elevada de confiança. A Bíblia também ensina que a fé não é apenas emocional,
ela é prática. Fé sem ação se torna estagnação. Quem crê, caminha. Quem crê, tenta novamente. Quem crê, obedece mesmo cansado. Pedro saiu do barco. Os discípulos lançaram a rede outra vez. A mulher tocou as vestes. A fé sempre se manifesta em movimento. Mas talvez um dos maiores segredos da fé seja este. A fé não existe apenas para mudar situações, existe para sustentar pessoas. Nem toda fé evita a dor, mas toda fé verdadeira sustenta dentro dela. Daniel permaneceu na cova, Paulo permaneceu preso, Jesus permaneceu na cruz. E ainda assim, a fé cumpriu seu propósito. O caminho correto da fé nunca foi perfeição, foi constância. Não foi ausência de medo, foi confiança maior que o medo. Não foi entender tudo, foi permanecer mesmo sem entender. A fé correta ouve, confia, espera, obedece e descansa. E quando falha, ela recomeça. E o maior segredo de todos, revelado tanto nos pergaminhos quanto no coração do Evangelho, é este: a fé não é o que nos aproxima de Deus, é Deus quem se aproxima de nós primeiro. A fé é resposta, não origem. Se hoje você ainda busca sentido, se ainda ouve palavras como essas, se ainda deseja continuar mesmo cansado, então a fé não morreu. Ela pode estar silenciosa, pode estar cansada, pode estar pequena, mas ainda vive. E a fé que nasce da verdade nunca se perde completamente. Ela apenas espera ser lembrada.